O advogado Cristiano Zanin deverá ser aprovado pelo Senado para tomar posse como ministro do STF. É batata, pura estatística. Em toda a história da República, somente em 5 ocasiões o Senado reprovou nomes para o Supremo. E todos os vetos aconteceram há mais de 120 anos, no governo do Marechal Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro, mas que, pelo visto, não conseguiu aprovar tudo a ferro e fogo como gostaria. Ao fazer uma escolha pessoalíssima para a vaga no STF, Lula tem afirmado a interlocutores que não quer repetir os erros de outras gestões do PT. E que erros foram esses? Ora, o fato de os escolhidos por Lula e Dilma Rousseff terem, em alguns momentos, tentado ser autônomos e soberanos em suas decisões. Esse foi o erro. O que deveria ser uma virtude, essa independência de um ministro do STF, é vista por Lula como uma traição. Assim, na visão de Lula, o ex-ministro Joaquim Barbosa, nomeado por ele, teria traído seu padrinho ao confirmar as condenações do escândalo do Mensalão. O que Lula esperava é que ministros escolhidos por governantes petistas fechassem os olhos para a farta comprovação de roubalheira existente nos esquemas do Mensalão e do Petrolão e a montanha de desvios comprovados pelas investigações da Lava Jato. A verdade é que, à época, ficou difícil até para os ministros esquerdistas do STF passar pano para os padrinhos. Agora, Lula não quer mais errar. Não quer indicar alguém de quem não tenha absoluta certeza de fidelidade, de alinhamento, de devoção de um discípulo, sejam quais forem as circunstâncias. É como se o Lula de hoje quisesse interferir na vida republicana do país pelos próximos 28 anos, que é o tempo de mandato que Zanin terá no STF até a aposentadoria compulsória. Lula não quer ninguém que tenha justamente o que deveria ser uma das maiores exigências para o cargo de ministro do STF: independência de influências políticas. A propósito, esse é um dos fundamentos da Constituição que Lula está quebrando ao indicar Zanin, o da impessoalidade. Todo servidor de carreira ou comandato não pode agir conforme o interesse próprio ou pessoal, mas sempre deve buscar o interesse público. Está na Constituição. Se Lula está se lixando para os escrúpulos, o próprio indicado, o advogado Cristiano Zanin, poderia ter uma atitude diferente, não se prestando a essa condição de subserviência. Exemplos de indicados para o STF que declinaram educadamente do convite não faltam. Foram 6 na história da República. Desses, vale citar 2 casos dos mais emblemáticos. O primeiro deles é o do advogado Sobral Pinto. Como jurista, Sobral Pinto defendeu publicamente a legitimidade das eleições vencidas por Juscelino Kubitschek em 1955 e que a oposição queria anular. Quando JK estava no poder, convidou Sobral Pinto para o cargo. Ele recusou, porque não queria que as pessoas julgassem que tivesse feito a defesa das eleições por mero interesse pessoal. Esse trecho de documentário ilustra bem a estatura de Sobral Pinto ao dar conselho aos jovens. Eles devem lutar para que se volte àquela concepção anterior à Primeira Guerra Mundial, em que o direito é que realmente geria e governava a atividade do homem na vida privada, na vida pública, nas empresas, em toda parte. O direito era uma realidade, ninguém ousava desrespeitá-lo. Então, essa é a mensagem. Eu conheci este mundo. Se ele existiu, ele pode voltar a existir. Então, aí que eu digo aos moços, trabalhem não com violência, trabalhem através da palavra, do raciocínio, do argumento, no sentido de convencer a todos que devem realmente organizar o seu país dentro de uma organização jurídica perfeita, em que os 3 poderes funcionem livremente e respeitando mutuamente. Esta é a mensagem que eu dou aos moços de hoje. Esse foi Sobral Pinto, falecido em 1991. Outro jurista que teve a honradez de recusar não um, mas 2 convites para ser ministro do STF foi Milton Campos, nos governos de Castelo Branco e Emílio Médici. Nos anos 60, Campos elaborou o projeto de lei com justificativas para aumentar o número de cadeiras do STF. Após a promulgação do Ato Constitucional número 2, no entanto, e com o endurecimento do regime militar, Campos recusou o convite para integrar a mais alta corte do país.
Depois, no governo Médici, novo convite e nova recusa, porque o jurista não queria passar a mensagem de que havia defendido o aumento de cadeiras no Supremo por interesse próprio. É legítimo que presidentes escolham nomes para o STF de sua preferência, dentro da exigência de notório saber jurídico. Afinal, o ex-ministro Célio Borba foi assessor especial de José Sarney, Clóvis Ramalhete foi consultor-geral da República de João Figueiredo, Gilmar Mendes foi advogado-geral da União do governo de Fernando Henrique Cardoso e André Mendonça foi o ministro da Justiça, terrivelmente evangélico, de Jair Bolsonaro. No entanto, nunca antes na história deste país um presidente escolheu o próprio advogado de defesa para integrar o STF e tendo como principal virtude uma suposta fidelidade canina, inabalável. Um companheiro no STF, como afirmou Lula. Isso diz muita coisa, tanto sobre os valores de Lula como estadista, como dos valores de Cristiano Zanin como jurista. Que falta faz ao país homens da estatura de um Sobral Pinto, de um Milton Campos. Olha, quero convidar você para ser assinante da Gazeta do Povo e acompanhar a análise independente de assuntos quentes da política, como esse de Lula querendo botar um companheiro no STF e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por questionar o sistema eletrônico de votação. Aqui na Gazeta, a cobertura de tudo isto está sendo feita de forma diferenciada. Por isso fica o convite para acessar o seguinte link da descrição do vídeo e assinar o jornal por R$ 1,90 ao mês nos primeiros meses. Você pode cancelar quando quiser. Aí depois você conta pra gente o que achou. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui na Gazeta nós não negociamos a liberdade dos brasileiros. Nós não fechamos os olhos para censura nem apoiamos ditadores. Queremos dar voz ao Brasil que dá certo e isso só é possível com o apoio de brasileiros como você. Gente que acredita no nosso trabalho e sabe que a Gazeta do Povo se mantém fiel às convicções que nenhum outro jornal possui. Fazer a diferença custa muito pouco. Acesse agora e faça a sua assinatura.